Salmo 8, eu peço que você abra sua Bíblia comigo para lermos este texto e considerarmos juntos a exposição dele. Salmo 8. A glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Nós vamos tratar hoje, irmãos, sobre a glória de Deus e a dignidade do homem. Nós estamos trabalhando aqui com vocês o livro de Salmos, interrompemos a sequência, até porque são 150 poemas e nós não temos condições aqui, nesse período de escola dominical, expô-los todos. Então nós vamos agora buscar alguns salmos para expor aqui nesta aula de escola dominical. Vocês bem sabem que o livro de Salmos é dividido em 5 blocos, em 5 livros, né? O primeiro bloco, o primeiro livro, o Salmo 1 ao 41, basicamente todo escrito por Davi. Depois vem o 42 até o 72, o segundo livro. Depois o 73 ao 89, o terceiro livro. Depois o 90 ao 106, o quarto livro. E o 107 ao 150, o quinto livro. Nós estamos então ainda no primeiro livro, que vai do 1 ao 41, e este é o Salmo 8, conhecido por Charles Haddon Spurgeon como a canção do astrônomo. E Perkiser disse que este livro, ou melhor, esse Salmo 8, é o melhor comentário que nós temos de Gênesis capítulo 1. E também esse salmo é colocado e considerado como um salmo messiânico, porque Jesus fez referência a ele lá em Mateus capítulo 21, e também o autor aos Hebreus faz referência a ele lá em Hebreus capítulo 2. Então o salmo messiânico é todo aquele salmo que ele é citado no Novo Testamento com referência a Cristo, né? Então quando Davi escreveu esse salmo, ele não estava apenas pensando no homem, como você e eu, mas ele estava também remetendo estas verdades a Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso é um salmo messiânico. Então, com a Bíblia aberta no salmo, nós vamos considerar aqui algumas lições importantes. A primeira delas é a majestade magnífica do Criador. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Então aqui nesse verso 1, eu quero considerar com vocês 3 verdades. Primeira, a realidade da grandeza do nome de Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico, quão magnífico. Veja vocês que tem um ponto de exclamação no final. Ele está extasiado, ele está como que tomado de forte emoção ao ponderar, ao considerar, ao avaliar, ao ter uma visão mais ampla e mais profunda da grandeza majestática de Deus, sobretudo do nome de Deus.
Agora, notem vocês que é a criatura que está olhando o Criador, é a criatura que está extasiada com a grandeza do Criador, e o nome de alguém representa esse alguém. Quando você cita o nome de uma pessoa, você está remetendo as pessoas não a um nome, mas ao ser que está por trás do nome. O nome é um símbolo de quem a pessoa é, remete à pessoa. Então ele não está aqui apenas encantado com a beleza do nome, Jeová. Ele está encantado com tudo quanto Jeová é, com tudo que ele representa, seu ser, seus atributos, suas obras, as suas realizações. Tudo isso está embutido no nome de Deus, e ele está aqui admirando a grandeza desse nome. Segundo aspecto aí nesse versículo primeiro é a extensão da grandeza do nome. Ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então o nome de Deus não é admirado apenas por você e por mim. O nome de Deus é admirado em toda a terra. Cada tribo, cada povo, cada língua, cada nação, o nome de Deus é admirado. Mas admirado por quem Ele é e admirado por aquilo que Ele fez. Quanto mais você conhece a obra de Deus, mais reverência você prestará a Deus. Você vê Deus, ou as digitais de Deus, em toda a obra da criação. No Salmo 19, o mesmo Davi vai dizer: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas você não admira apenas o macro-universo, como obra extraordinária de Deus, os mundos estelares, as galáxias, a bilhões de anos-luz de distância de nós. Você admira também o microcosmo. Você admira uma gota de orvalho. Você admira uma semente que você lança na terra, e ali dentro dessa semente tem vida, e ela morre, e a vida explode. Você admira a beleza do seu corpo, com mais de 60 trilhões de células vivas. Você admira a beleza do seu olho, que tem mais de 10 milhões de fios duplos encapados. Você admira a pétala de uma flor, o cântico de um pássaro, o sorriso de uma criança. Todo o universo está estampando a majestade de Deus. Sobretudo você que gosta de ver essas coisas, cada pôr de sol que a gente tem visto ultimamente, que é uma obra de arte, né? Deus desenhando nas nuvens paisagens diferentes a cada entardecer. Então, tudo isso remete à glória de Deus. Toda a terra vê as digitais do Criador. Mas talvez nós aqui não estamos admirando apenas a criação, mas sobretudo a grandeza do nome de Deus por causa da obra da redenção, né? A obra da redenção. E esta obra não foi feita como um plano B, porque o plano A fracassou. Esta obra não foi planejada porque algo deu errado e Deus não contava com os imprevistos da obra que Ele realizara, e então teve que rearranjar, rearrumar. Não, você vai ler na Escritura que o plano da redenção é um plano eterno. Deus fez isso antes mesmo da fundação do mundo. O Cordeiro já tinha sido morto antes da fundação do mundo, ou seja, a obra da redenção, a sua salvação foi planejada na eternidade, antes que houvesse o mundo, antes que o sol brilhasse, antes que as estrelas reluzissem, antes que os mares piscosos existissem, antes que as flores brotassem, antes que o homem fosse criado. Deus já havia planejado todas as coisas da sua redenção, e o salmista está contemplando tudo isso, admirado, dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Mas vejam vocês na parte C do versículo 1, pois expuseste nos céus a tua majestade. Meus irmãos, quando Davi escreveu isso, talvez o que ele pudesse ver e saber no seu tempo, pelo conhecimento da época, é que Davi era um pastor de ovelhas.
E Davi era um pastor de ovelhas na região de Belém, que é um deserto, nas toscas montanhas da Judéia. E certamente, quantas noites ele passou ali, a céu aberto, a abóbada celeste sobre a sua cabeça, e o céu estrelado, e ele admirando esse cenário. Mas hoje, com o advento do conhecimento científico, hoje com as lupas imensas dos grandes observatórios, onde o homem pode contemplar os mundos estelares, nós estamos aqui extasiados, né? A ponto de nós podermos afirmar que existem bilhões de mundos estelares, há bilhões de anos-luz de nós, a ponto de nós ficarmos extasiados com o fato de que o universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, significando dizer que se nós voássemos a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade nós demoraríamos mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra desse universo. Observando e observando que Deus expôs nos céus a sua majestade, saber que tem mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. E Deus expõe tudo isso para ser contemplado por você e por mim. Então, eu posso lhe afirmar à luz de Romanos 1, que os atributos de Deus podem ser conhecidos e vistos pela obra que Ele criou. E você vai perceber mais que o ateísmo não é um problema intelectual, o ateísmo é um problema moral. Por isso que a Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a justiça pela injustiça, ou detêm a verdade pela injustiça. É como se o homem não quisesse aceitar a verdade, não quisesse reconhecer a Deus, querendo proclamar-se a si mesmo como Deus. Ele pega essa verdade, sufoca essa verdade, afoga essa verdade, porque ele não tolera esta verdade. Então eu vou lhe dizer que o ateísmo é um problema moral, não um problema intelectual, porque do ponto de vista intelectual, basta se abrir os olhos e você vê as digitais de Deus, basta você abrir os olhos e você contemplará a majestade de Deus. E por isso é oportuno afirmar que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Para ser um crente basta abrir os olhos, para crer em Deus basta contemplar a natureza, para crer em Deus basta você ter massa cinzenta no seu cérebro e ter olhos para enxergar quão magnífico Deus expôs o seu nome, a sua glória e a sua majestade nos céus. Eu achei curioso porque agora, bem recentemente, um período de férias, estando na praia, eu quis fazer uma contagem, porque a Bíblia diz que Deus espalha as estrelas no firmamento, está lá em Isaías 40, 26, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. E como os cientistas afirmam com muita segurança de que há mais estrelas do que grãos de areia, eu enchi minha mão de areia, falei, eu vou contar. 1, 2, 3, 100, 200, 500. Aí eu parei de contar porque não tinha contado a ponta do dedo cheia de grão de areia. Sabe aquela areinha que gruda no dedo? Pois há mais estrelas do firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Então, esse Deus é o Deus que expôs a sua majestade nos céus, está escrito aí. Pois bem, mas agora, em segundo lugar, além da majestade magnífica do Criador, você vê a vitória retumbante de Deus sobre os seus inimigos, no verso 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Então veja você que Davi faz uma transição da transcendência de Deus para a imanência de Deus.
da glória de Deus exposta majestaticamente nas alturas, para a boca do pequenino, a criança de peito. E aí você vai perceber que isso tem a ver com a estratégia de Deus de pegar as coisas pequenas para envergonhar as fortes, de pegar as coisas fracas para desbancar as coisas poderosas, para Deus fazer do louvor de uma criança a força maior do que de um exército. E você se lembra que esse texto remete para Jesus Cristo, porque quando ele estava lá, e você pode conferir isso comigo, por favor, Mateus 21, Deus usa coisas fracas para derrotar as fortes. Leia aí comigo, Mateus 21, versículos 16, vamos pegar o 14, porque é o contexto. Vieram a ele no templo, a ele Jesus no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana, o filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que esses estão dizendo? Ou seja, esses principais sacerdotes e escribas estão chocados, irritados, porque os meninos estavam cantando isso, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, exaltando a Jesus, glorificando a Jesus, que acabara de fazer milagres, e eles querendo tirar uma casquinha em Jesus. Está vendo que esses meninos estão falando aí? Em outras palavras, repreende esses meninos. E Jesus então diz a eles, nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Olha que coisa fantástica. Nós temos que ter mais cuidado em corrigir as crianças, viu? As crianças podem até não cantar com toda a arte, com toda a beleza, com toda a harmonia, mas como Deus enxerga a motivação e vê a intenção, o texto está dizendo que Deus tira o perfeito louvor da boca dos pequeninos. E sabe, irmãos, o louvor, à luz da Bíblia, é arma de guerra. Deus prende, aprisiona os inimigos, está lá no Salmo 149, com louvor. É por isso que quando o povo de Deus adora e canta, Deus desbarata os inimigos, porque o inimigo não sabe adorar, ele sabe murmurar, sabe xingar, sabe blasfemar, mas ele não sabe adorar. É por isso que quando aquela confederação de inimigos atacou, estava prestes a atacar Jerusalém, lá em 2 Crônicas capítulo 20, e mandaram um recado abusado para o rei Josafá. Josafá não tinha tempo para armar um exército, para convocar o povo, para estabelecer uma estratégia de guerra. E diz a Bíblia que o rei se apresenta a Deus, diz, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não tenho nem estratégia para enfrentar essa grande multidão que vem contra nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E Deus então é o seguinte, essa guerra é minha. Então faz o seguinte, não prepara um exército na frente não, prepara um coral. E bota o coral na frente do exército. E bota o coral para cantar com voz alta sobremaneira. E diz o texto que tendo eles começado a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e eles foram desbaratados. Então muitas lutas na vida se vencem é com louvor, é com adoração. Que quando você adora a Deus e louva a Deus, você está dizendo, Deus está no controle, eu não estou, mas Deus está, eu não tenho estratégia, mas Deus tem, eu não tenho força, mas Deus é onipotente. E Deus tira daquilo que é fraco a força, Deus tira da boca dos pequeninos o perfeito louvor, para vencer os inimigos, para calar os inimigos. Pois bem, amados,
Vejam vocês que as crianças não estão usando armas, as crianças estão usando o quê? Louvor. Há momentos na vida que você usar armas não vai ajudar muito, não. Tem hora que a gente quer vencer nas armas, né? Quer vencer na força, quer vencer na nossa estratégia. E esse salmo está nos ensinando que você nunca é tão forte como quando você adora a Deus, você louva a Deus. Mesmo que a circunstância seja de zombaria, de crítica, de ira, como essa que Jesus está sofrendo. Aqueles que vão prender Jesus daqui a pouquinho, e vão chegar e levar Jesus para o sinédrio daqui a pouquinho. Aqueles que vão condenar Jesus à pena de morte, por blasfêmia e conspiração daqui a pouquinho, estão querendo aqui intimidar Jesus. Repreenda esses meninos, está vendo o que eu estou falando, não? Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Para com isso, e repreende esses meninos. E Jesus não, nunca lestes? E Jesus remete ao Salmo 8, da boca de pequeninos extraíste perfeito louvor. Mas agora, em terceiro lugar, olhando o Salmo, vamos dar uma olhadinha no versículo 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Aqui vamos ver a grandeza insondável da criação. Meus irmãos, vamos parar um pouquinho para perceber, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Davi está aqui subscrevendo a ideia de que Deus é a fonte disso, é o Criador de todas essas coisas. Então Davi não se curva diante das teorias que hoje muitos têm se curvado. Por exemplo, que a matéria é eterna. Tem muita gente que acha que a matéria é eterna. Os gregos já pensavam isso lá atrás. Não, a matéria não é eterna. Eterno só Deus o é. Segundo, Davi aqui não sucumbe à ideia de que o mundo surgiu espontaneamente. O geração espontânea, a teoria da geração espontânea não é o que Davi entende aqui. Não, o mundo não pariu a si mesmo. O mundo não deu à luz a si mesmo. O mundo foi criado. Deus é o Criador. Deus é o Criador. Deus não foi criado, Ele é o Criador. Deus não passou a existir, Ele é o Pai da eternidade. E tudo que existe, existe pela palavra do seu poder, obra das suas mãos. Terceiro, Davi aqui não está jamais sucumbindo à ideia tão comum hoje, de que o mundo é resultado de uma mega explosão. A teoria do Big Bang também não é o que a Bíblia ensina. Até porque você precisaria acreditar no acaso para acreditar na teoria do Big Bang. Um acaso, uma explosão casual, deu origem ao universo, com a sua ordem, com os seus movimentos. Então preste atenção nisso. Se o nosso mundo é fruto dessa mega explosão, será que a desordem produziria a ordem? Será que o caos produziria o cosmos? E aí você começa a perceber que as pessoas precisam ter muita fé para acreditar nisso, não precisa não? Pensa comigo, por exemplo, no nosso planeta. Por que nós estamos aqui? Será que essa explosão, aconteceu? Aí nós estamos aqui porque um acaso nos deixou aqui, porque uma explosão fez daqui o nosso habitat, uma coisa casual. E hoje é sabido que o planeta Terra é o único lugar de condições plenas para a nossa sobrevivência. E nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Porque se estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Se estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Então não foi um acaso. Deus nos colocou aqui. As mãos do Criador nos colocaram aqui. Mas imagine vocês, por exemplo, a Lua, nosso satélite. Acho que todos vocês sabem que a Lua tem um efeito muito importante no nosso planeta. Porque se não tivesse a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos.
Se não houvesse as marés dos oceanos, as praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no planeta. Foi uma casa que deixou a Lua na sua órbita? Com uma explosão? E a conclusão que nós chegamos é que não existe acaso, não existe um casual, existe sim um plano. Existe a criação. E é preciso reafirmar isso, meus irmãos, porque, como disse lá no começo, que Charles Haddon Spurgeon dizia que este salmo é o salmo do astrônomo, e Purkizer dizia que este salmo é o melhor comentário de Gênesis capítulo 1. Tem muito professor de seminário hoje, seminários evangélicos, vou falar baixo, seminários evangélicos. É triste, dizendo que Gênesis 1, Gênesis 2 é mitológico. Isso não aconteceu não. Isso é um registro fictício, isso é uma novela. E meus irmãos, preste bem atenção nisso. Se nós tirarmos da Bíblia Gênesis 1 e 2, sobra o caos. A criação aconteceu de fato. O que está relatado em Gênesis 1 e 2 aconteceram de fato. Ou a Bíblia não é verdade, ou Deus não merece crédito. Porque o relato da criação não está só lá em Gênesis 1 não, está na Bíblia inteira, nos livros da lei, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos, no livro de Atos, nas epístolas de Paulo, nas epístolas gerais e no livro de Apocalipse. Para você acreditar nessa sandice teológica que Deus não criou, você desconstrói toda a Bíblia. Então nós temos que dizer um não sonoro contra esse liberalismo que está entrando em tantos seminários protestantes aqui no Brasil, já matou a igreja na Europa, está matando aqui também. A Bíblia merece crédito, passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Levantam-se os críticos, eles fazem barulho, eles fazem ruído, mas a Bíblia continua sendo Bíblia, palavra de Deus, louvado seja o Senhor. E nós não vamos sucumbir a esse ácido venenoso chamado liberalismo teológico, que tenta negar essa verdade primeira das Escrituras. No princípio criou Deus os céus e a terra, louvado seja o Senhor. Pois bem, meus amados irmãos, no versículo de número 3, na parte B, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Hoje a gente sabe, pelos estudos da ciência, e a ciência, preste atenção na frase que eu vou lhes dizer, não é minha não, é do Dr. Derran, esta frase, mas eu acho que ela é tão boa que eu a peguei para mim, e você pode pegar para você também. E a frase é esta: a Bíblia e a ciência nunca estarão em choque, em oposição, se a ciência for corretamente entendida e a Bíblia for corretamente interpretada, porque ambas, ciência e Bíblia, têm o mesmo autor, que é Deus. Nós não somos contra a ciência. Agora, nós somos contra as teorias falsas, que vem empacotada, envelopada em nome de ciência. Porque hoje, no mundo chamado científico, muitos querem abraçar as teorias como se ciência fossem. Falta-lhes, entretanto, as evidências das provas. E o Salmo 8 vem nos relembrar esta verdade primeira, de que Deus é o Criador. Então prestem bem atenção nesta outra afirmação que vou fazer. Criacionismo não é artigo de fé. Criacionismo não é artigo de religião. Criacionismo é artigo de ciência. Talvez os maiores cientistas do mundo e da história são criacionistas. O que nós cremos pela fé é que o mundo que foi criado por Deus. Isso aí é fé. Não que ele foi criado, que ele foi criado, a ciência prova.
Então, Davi está aqui, lá, há 3.000 anos de nós, que viveu 1.000 anos antes de Cristo, fazendo as mesmas afirmações que hoje a ciência prova. Deus é o Criador. E ele, talvez não podendo no seu tempo, do ponto de vista científico, compreender toda a grandeza daquilo que ele descreve no versículo 1, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Bom, vamos agora para o quarto ponto deste salmo, que é a fragilidade indescritível do homem. Veja comigo o verso 4. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Bom, então a primeira coisa que eu preciso aqui é uma definição necessária. Que é o homem? Essa pergunta tem sido feita ao longo da história. Que é o homem? Que é o homem? Bom, Platão, filósofo grego, diz que o homem é um bípede depenado. Já pensou um bípede depenado? Que coisa... essa era a ideia do Platão. O Aristóteles disse que o homem é um animal político. De fato é. Protágoras disse que o homem é a medida de todas as coisas. A Escritura, a palavra de Deus, diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Agora veja você no verso, a parte B, e o filho do homem. Que é o homem, que dele te lembres. Vamos pegar a expressãozinha assim, que dele te lembres. Então vamos pegar essa questão da insignificância notória do homem, diante desta grandeza majestática de Deus. Porque se tem mais estrelas do que grãos de areia, e se há estrelas que estão a bilhões de anos-luz de nós, e a estrela mais perto de nós é o Sol, que é muito maior que a Terra, e nós somos um pequeno grão no planeta Terra. Diante dessa majestade toda, a pergunta é: que é o homem que dele te lembres? O que o salmista está querendo destacar é o seguinte: não tem espaço, se você compreende a grandeza de Deus e a grandeza da obra de Deus, para você ficar com o narizinho empinado, peito estufado. Que é o homem? E a Bíblia faz algumas comparações. O homem é como uma flor que viceja e floresce de tarde, murcha e seca. O homem é como um corredor veloz, passa rápido. A maratona de São Paulo aqui vai ilustrar o que é o homem, passa rápido. Que é o homem? É como a agulha de um tecelão, passa rápido. Que é o homem? É como um breve pensamento. Então, o salmista não está aqui enaltecendo o homem, ele está enaltecendo Deus, que apesar da limitação do homem, Deus ainda se lembra dele. Note vocês que a cosmovisão de Davi é teocêntrica e não antropocêntrica. Hoje parece que a igreja evangélica, mundo afora, está tentando mudar isso para colocar a teologia toda voltada para o antropocentrismo, e Deus virou um despachante celestial para atender os desejos e exigências do homem. Não, esse não é o evangelho. Você e eu não somos o centro do universo, Deus é. Mas aí vem, note comigo, a terceira frase, que é uma gratidão profunda. Que é o homem, para que ele te lembre, e o filho do homem que o visites. Deus não só se lembra de você, mas Deus visita você. E de que maneira? Com graça e com misericórdia. Como é que nós estávamos? Mortos os nossos delitos e pecados, perdidos, escravos. Na linguagem de Efésios 2, depravados, condenados, sujos.
Nas palavras do profeta Isaías, o melhor de nós, as nossas justiças, foi no plural, as nossas justiças, não passam de trapos de imundícia. Eu já disse aqui, é uma palavra difícil, até estranha de falar, mas a gente precisa saber disso, para entender o que é trapo de imundícia. A palavra no hebraico é a mesma para o absorvente feminino. Ela pega, enrola num plástico e joga no lixo. Depois que usou, não serve para mais nada. O melhor de nós é como isso. Então não dá para ficar de narizinho empinado. Apesar de nós, da nossa limitação, Deus, sendo majestoso, Ele se lembra de você e visita você, com graça, com misericórdia, com salvação, com redenção, para dar a você a vida eterna, para fazer dele seu filho, seu herdeiro, para você fazer parte da família dele, para você reinar com ele para sempre, sempre, sempre. Então, ao mesmo tempo que Davi mostra a insignificância da vida humana, ele mostra também a grandeza do projeto redentor de Deus, quando diz que Deus lembrou-se de você e Deus visitou você. De que maneira? A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Deus desceu, Deus veio morar entre nós, Deus constituiu o seu Filho em nosso fiador, representante, substituto, e Deus não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, para vir e morrer por nós, pelos nossos pecados, para dar-nos a redenção, para comprar-nos de volta para Deus, e para nos oferecer a vida eterna. Tudo isso está embutido nesta expressão, Deus se lembrou de nós, e Deus nos visitou. Bendito seja o Senhor. Mas agora, amados, vamos ver em quinto lugar, a honra singular conferida ao homem nos versos 5 a 8. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Pois bem, amados, agora nós precisamos entender uma coisa. Vamos primeiro tratar disso com respeito ao homem, porque esse texto é messiânico. Ao mesmo tempo que está descrevendo você e a mim, esse texto está apontando para Jesus. Então vamos destacar aqui duas coisas. Primeiro, a forma singular da sua criação no verso 5. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Qual é a singularidade que o salmista está destacando? Você se lembra que quando Deus está criando todas as coisas, Ele fez isso em 6 dias? E sempre que Deus criava, no final da criação daquele dia, dava uma nota, bom. Criava e dava uma nota, bom. Criava e dava outra nota, bom. No 6º dia, no ponto mais alto do dia, Ele cria o homem. Ele cria a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. E aí Deus não só conclui com a obra-prima, mas conclui tudo e dá uma nota, muito bom. Porque de toda esta vasta criação, Deus criou anjos, que têm espírito, ou são espírito e não têm corpo. Deus criou animais, sejam terrestres, sejam aquáticos, sejam voláteis, ou seja, animais que pululam no campo, peixes que nadam nos mares e rios, e aves que percorrem as sendas dos céus, que têm corpo, mas não têm alma ou espírito. E Deus cria o homem, você e a mim, homem e mulher, que tem corpo e que tem alma ou espírito.
De tal maneira que você e eu somos um ser singular na criação divina. Podem chegar, meus amados, é um prazer recebê-los, viu? Sejam bem-vindos. Então notem vocês que Deus tem três tipos de criação: os que têm corpo e não têm alma, ou espírito; os que são espírito e não têm corpo; e o homem que tem corpo e espírito. De toda a criação, só o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. É claro que quando a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, ele não está se referindo ao corpo, porque os animais também têm corpo. Embora Deus nos dê um corpo privilegiado. Alguns até deu olhos verdes e azuis, é um negócio assim, fora do comum. Porém, quando diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, ele está se referindo ao fato de que nós somos um ser moral e somos um ser o quê? Espiritual. Deus colocou dentro de você um tribunal chamado consciência. E Paulo diz lá em Romanos 2,15 que nós temos esse tribunal chamado consciência. Você sabe, por mais rude que seja uma pessoa, ela tem noção do que é certo e do que é errado. Essa consciência não é suficiente como revelação de Deus, porque esta consciência, por causa do pecado, pode ficar cauterizada. Porém, você também é um ser espiritual. Você é um ser que ora. Você é um ser que tem consciência do sobrenatural, do divino, do extraordinário. Você adora. Você não vê uma vaca adorando, vê? Você não vê um leão fazendo uma oração. Mas você ora. Você tem comunhão com o seu Deus. Então, o salmista está agora, nesse versículo 5, destacando a grandeza do ser humano, embora tão pequeno, como eu disse no verso anterior, mas que foi criado de maneira tão sublime, que foi criado para poder se relacionar com Deus, conhecer a Deus, amar a Deus, glorificar a Deus, e aliás, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Conhecer a Deus é a própria essência da vida eterna, e você vai fazer isso por toda a eternidade. Agora notem, que no versículo 6 a 8, Deus vai dar para o homem uma espécie de mandato cultural, e colocar o homem como seu co-regente na terra. Olha o versículo 6 a 8, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, e as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares, ou seja, seja no céu, seja na terra, seja nos mares, o homem recebeu o mandato cultural de ser o gestor da criação, ser o administrador da criação, de dominar. Agora, e o homem tem feito isso, embora por causa do pecado. Notem vocês que quando Deus coloca o homem para ser o administrador da criação, o homem cometeu dois pecados: ou às vezes ele é o predador da natureza, ou às vezes ele é o adorador da natureza. É curioso isso, não? Eu estava de férias certa feita, e eu vi que uma mulher, para mim eu gosto de praia em férias, porque a coisa que mais gosto é andar de manhã, ver o pôr do sol e o nascer do sol, e andar na areia, engrossar um pouco a sola do pé, contemplar a beleza do nascer do sol e tal. Aí eu percebi que quando eu voltava tinha uma mulher, todo dia a fazer esse ritual, como que ela estivesse adorando o sol. E eu fiquei curioso com aquele negócio. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, me incomodei. No quarto dia, eu dei um jeito de encostar nela, ela deu uma pausa, eu disse: você está fazendo uma coisa interessante, o que é isso? Estou adorando o sol. Fonte de luz, de claridade, de vida e tal, e começou a elogiar o sol, botou o sol lá para cima do sol.
Eu falei, você sabe que eu também adoro? É mesmo, você adora? Adoro. Eu falei, quem você adora? Eu adoro o Criador do Sol, maior que o Sol. Você quer que eu fale para você sobre ele? E eu comecei a falar de Jesus para ela. Há muitas pessoas adorando a criatura, em vez de adorar o Criador. Ou o homem se torna adorador. Na China adora até a vaca, né? A vaca, ela é a dona vaca. Você faz favor de respeitar. É uma deusa. Agora, nós adoramos o Criador. O Criador. Agora, muito embora esse texto está mostrando um mandato cultural que Deus colocou mesmo na sua mão, na minha mão, o domínio. O homem doma. Aliás, Tiago diz isso: o homem doma as aves, o homem doma as feras, o homem doma os peixes. Mas tem uma fera que não consegue domar. É a fera que está escondida atrás da toca dos dentes, a língua. Essa fera não consegue domar, né? Agora, esse texto, irmãos, vai se cumprir, na verdade, em Cristo. Em Cristo. Porque veja você que Jesus doma os animais, né? Os animais. Ele pega um jumento, que nunca foi montado, e monta nele. Ele manda, por exemplo, os corvos serem garçons, para servir o Elias. Ele consegue empurrar um cardume de 153 peixes grandes para o lado direito do barco do Pedrão. Ele tem controle sobre as aves, sobre os animais, sobre os peixes. Ele tem pleno controle. Você e eu, para domarmos um animal bravo e indócil, tem que ser peão, senão não aguenta não, senão cai. Mas o Senhor manda o bicho brabo amansa. O leão fecha a boca. Porque Ele é o dono da criação. Ele é o rei da criação. Ele é o Senhor da criação. Então vamos dar uma olhadinha nisso. Como é que esse texto se cumpre em Jesus. E é para Jesus que Davi estava apontando quando escreveu isso aqui. Olha aí comigo, por favor, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, olha aí. A partir do verso 25 até o 27. Porque convém que ele, está falando de Cristo, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, que é o Pai. Agora dá uma olhadinha em Efésios 1, 22. Está escrito: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Agora confira comigo, por favor, ainda Hebreus 2, porque é a citação explícita desse texto. Hebreus capítulo 2. Olha aí comigo, versos 6 a 8. Vamos ler o 5 também. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo, foi a homens, certo? Foi a anjos. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, ele está citando agora literalmente o Salmo 8. Que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos? De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, vamos entender agora. Ora, agora ele está interpretando o que citou. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte,
foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então veja você que Davi, ao escrever sobre, aqui no Salmo 8, falando que tudo sujeitou a ele, ao homem, agora o autor aos Hebreus, interpretando teologicamente as palavras de Davi, 3.000 anos depois, está dizendo que isso se aplica a quem? A Cristo. A Cristo. Porque tudo vai estar debaixo dos seus pés, os de seus inimigos. Tudo. Anjos, demônios, homens, a natureza, tudo debaixo dos seus pés. Ele é o Senhor absoluto. A Ele tudo está absolutamente submisso e sujeito. Então note você que o domínio é sobre as obras das mãos de Deus, sobre a criação divina. E ele no verso 7 e 8 descreve os animais terrestres, ovelhas e bois, animais do campo. No verso 8 ele descreve os animais voláteis, as aves dos céus. E ele descreve em terceiro lugar os animais aquáticos, os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares. Então tudo que existe de ser, seja eles de animais, de aves, de peixes, seja eles de seres espirituais, os demônios, seja eles os homens criados à imagem e semelhança de Deus, tudo vai estar debaixo dos seus pés. Está escrito em 1 Coríntios 15, 25, que ele colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés. E quando a Bíblia vai encerrar a cena do juízo final, você vai ver que o anticristo, falso profeta, o diabo, a morte, os ímpios, cujos nomes estão escritos no livro da vida, vão ser todos subjugados e lançados no lago do fogo. E ele reinando supremo, sem qualquer chance de oposição ao seu reinado. Então, o Salmo está tratando da majestade de Deus e da grandeza insondável do nosso Redentor. E por uma questão retórica, de uma beleza de oratória, Davi vai usar aqui o que hoje os melhores oradores usam nos seus discursos, é concluir o seu discurso da maneira como começou. Ele repete no último versículo, literalmente, o que disse no primeiro versículo. Olha aí comigo, versículo 9, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ele começa com essa grandeza majestática de Deus, descreve porque que Deus deve ser de fato majestoso, e agora conclui fazendo a mesma afirmação, de uma forma belíssima, de uma forma retórica, irretocável. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, para que tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir, corações sábios para perceber quão grande é o nosso Deus, quão variadas são as suas obras e quão privilegiados nós somos, porque Deus se lembrou de nós e nos visitou. A Ele toda a glória. Amém. Hoje nós vamos expor o Salmo 80. Peço que você abra a sua Bíblia. Neste Salmo de Asaf, Salmo 80. Salmo 80, versos 1 a 19. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dás-lhe a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos,
Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram, e com os seus sarmentos, os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Porque lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém. Eu vou tratar do tema um clamor por restauração. Um clamor por restauração. Bom, vocês estão cientes de que este salmo pertence ao terceiro livro do Saltério. Já disse aqui, reiteradas vezes, que o livro de Salmos é uma coletânea de poemas. Não foi escrito o livro por um só autor. Nós temos vários autores. Tem Davi, tem Asaf, tem os filhos de Coré, tem Moisés, tem Salomão. E este livro, que é formado de 150 poemas, foi classificado e dividido em 5 livros, do 1 ao 41, o primeiro livro, todo escrito por Davi. O segundo livro, do 42 ao 72, com vários autores. Este terceiro livro é o menor deles, que vai do 73 ao 89. Depois o quarto, começando com o Salmo 90, indo até o Salmo 106, e o quinto livro, do 107 ao 150. Desses 5 livros do Saltério, este, o terceiro, que vai do 73 ao 89, é o menor deles. Este aqui é um salmo de Asaf. E o contexto desse salmo é a invasão e a tomada da cidade de Samaria. Vocês se lembram que com a morte do rei Salomão, em 931 a.C., tínhamos um único reino, o reino de Israel, governado por um único rei. E esse período da monarquia de Reino Unido durou 120 anos, com Saul, Davi e Salomão. Com a morte de Salomão, o reino se dividiu, até porque Salomão tinha um reino muito pomposo, muito esplendoroso, mas quem pagava a conta do luxo era o povo. É sempre assim, quem paga a conta é o povo. Então, quando ele morre, o povo reivindica do sucessor dele, que era o seu filho, Roboão, para aliviar os impostos. O povo não aguentava mais, estava com o pescoço esfolado da canga dos tributos. O filho dele, insensatamente, não atende ao clamor do povo, e isso provoca uma espécie de rebelião, e das 12 tribos, 10 tribos seguem a liderança cismática de Jeroboão I, formando um outro reino, conhecido como o Reino do Norte, ou Reino de Israel,
que vai ter como capital Samaria, e que vai durar apenas 209 anos. Ou seja, de 931 a.C. a 722 a.C. Nesse período de 209 anos, tivemos 19 reis em 8 dinastias diferentes. É importante destacar isso aqui. No Reino do Sul, que tinham apenas 2 tribos, Benjamim e Judá, não podia ter várias dinastias, porque era necessário que seguisse a linhagem que desembocaria no Messias, que era da tribo de Judá. Mas nessa tribo, nesse reino do norte, nós tivemos 8 famílias diferentes governando. Nós chamamos isso de dinastia. Vale destacar que nenhum desses reis andou com Deus. Todos os 19 reis foram maus, foram perversos, foram idólatras. E agora, a despeito de Deus enviar seus profetas para alertar o povo, como o profeta Amós, como o profeta Oséias, como o profeta Joel, como o profeta Miqueias, o povo não ouviu a voz de Deus. Então, em 722, o mais poderoso império da época, o Império Assírio, cuja capital era Nínive, cercou Samaria, tomou Samaria e levou esse povo para um cativeiro. Os restantes que ficaram, Sargão II, muito estrategista, traz povos estrangeiros para morar na região, fazendo com que aquele povo que ficou se misturasse com outros povos, com outras raças, gerando um povo miscigenado, que foi batizado depois de samaritano, que se tornou inimigo do povo de Israel. Bom, esse salmo está descrevendo esse cenário da tomada de Samaria, da devastação de Samaria, quando os invasores estrangeiros pisotearam a nação. É sobre esse assunto que nós estamos tratando aqui, e há um clamor por restauração, há um grito por socorro, há uma súplica por ajuda divina. Então, é sobre isso que vamos tratar a partir de agora. A Bíblia aberta comigo, vamos ver. A primeira coisa que é digno de destaque aqui é um clamor por restauração ao pastor de Israel. Veja você, por favor, versos 1 a 3, como ele faz esse clamor. Dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes a José como rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Vamos entender isso aqui, meus amados irmãos. Primeiro, um clamor ao pastor para mostrar o seu esplendor. Essa é uma figura bíblica. Deus é chamado, no Antigo Testamento, de pastor de Israel. Israel é chamado, no Velho Testamento, de rebanho de Deus. E no Novo Testamento, Jesus chama para si o título de pastor. Eu sou o bom pastor. Então, o que está se apelando aqui é um clamor, dá ouvidos. Porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado leva à realidade de o povo clamar e Deus não ouvir. Então o povo está aqui num momento crítico, pedindo, dá ouvidos. Ó pastor de Israel, estão pedindo socorro, como um rebanho, como ovelhas. Tu que conduzes a José como rebanho. José aqui, vamos entender isso, é uma espécie de resumo do que significava as 10 tribos. José não teve tribo, José não é nome de tribo, mas José teve 2 filhos. Quem lembra o nome dos filhos de José? Primeiro,
O mais velho chamava Manassés. Como é que chamava o segundo filho? Efraim. Então José não teve tribo, mas os 2 filhos dele receberam tribo, né? Foram tribos. Quando eu diz aqui, dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como rebanho, ele está sintetizando aqui todas as 10 tribos do norte, tá? E aí ele destaca que esse pastor é glorioso, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Eu acho isso aqui magnífico, porque o que ele está pedindo? O que ele está querendo? Ele está querendo que a presença manifesta desse pastor se torne realidade visível para o povo. Quando é que o povo de Deus se enfraquece? É quando o povo não tem percepção da presença de Deus. A maior necessidade da igreja, irmãos, não é de coisas, é de Deus. E quando você vê no Antigo Testamento sobre a presença de Deus, nós temos que distinguir presença de Deus no que tange a onipresença e a presença manifesta. Por exemplo, quem foi criado num berço evangélico desde cedo e teve a oportunidade de estudar os catecismos da igreja, o catecismo de criança tinha a primeira pergunta: onde está Deus? E a resposta era: Deus está em toda parte. À luz do Salmo 139, não tem um lugar tão alto que Deus não esteja, não existe um lugar tão profundo que Deus não esteja. Não existe nenhum ponto deste vasto universo de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro que Deus não esteja. Ele está em toda parte. Porém, Deus não está em todo lugar com sua presença manifesta. Quando Deus se manifesta, a ideia é esta: quão tremendo este lugar! É a casa de Deus, é a porta do céu. Há uma exultação, há um gozo, há uma restauração. E é isso que ele está pedindo, essa presença manifesta, para Deus mostrar, revelar, deixar claro, eloquente, contundente a sua presença manifesta, retratar o seu esplendor. Aliás, lembram de Moisés, quando o povo pecou, lá em Cades Barneia? E Deus disse para Moisés: olha Moisés, eu não vou mais com vocês, vou cumprir minha palavra, vou mandar um anjo, e vocês vão ser introduzidos na terra prometida, mas eu não vou com vocês. Qual foi a resposta de Moisés para Deus? Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça subir deste lugar, porque um anjo é bom, a terra prometida é boa mesmo, mas a maior necessidade nossa não é de um anjo, nem da terra prometida, é da tua presença. É isso que ele está pontuando aqui, né? Segundo lugar, um clamor para o pastor mostrar o seu poder salvador. Versículo 2: perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Vamos entender isso aqui, meus amados irmãos. Quando ele está falando perante Efraim, Benjamim e Manassés, ele está falando agora de 2 tribos do reino do norte, que é Efraim e Manassés, que eram filhos de José. E ele está falando de um nome aqui que é da tribo do sul, do reino do sul, que é Benjamim. O ponto de destaque é que todos esses aqui são filhos do casamento de Jacó com Raquel. Lembram disso? Então José foi o primogênito de Jacó com Raquel, e depois ela tem Benjamim e morre no parto. Quando ele está falando isso aqui, tem mais uma coisa digna de destaque. Essas três tribos, Efraim, Benjamim e Manassés, são um resumo da nação toda. E essas 3 tribos eram aqueles que iam, quando os coatitas iam levando a arca, eles iam na frente da arca. Não apenas eles sintetizam as tribos, mas eles são líderes das tribos. Então, o que eu quero destacar
aqui nesse ponto o pedido deles é para Deus despertar o seu poder e vir salvá-los. Por quê? O contexto é de uma cidade tomada pelo inimigo, assolada pelo inimigo, devastada pelo inimigo. E quando você percebe que o inimigo está prevalecendo sobre o povo de Deus, o clamor é o quê? A manifestação do poder de Deus, que liberta, que restaura, que salva, que derrota o inimigo, que traz sinais do favor de Deus ao seu povo. Terceiro ponto, um clamor por restauração. Olha o verso 3. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Agora eu vou chamar a atenção para esse ponto aqui, que aqui está o estribilho. Estribilho é aquilo que numa estrofe você repete, né? Igual um hino, você canta um hino, a letra está lá, mas tem uma frase do hino que você repete em todas as estrofes, chamada de estribilho. Nesse salmo tem um estribilho, que é a alma, o cerne do salmo. E ele é repetido 3 vezes. Então olha aí comigo, por gentileza. Primeira vez que ele repete, que ele aparece no verso 3. Leia em voz alta comigo. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto, seremos salvos. Ele repetiu de novo no verso 7, vamos ler de novo. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto, seremos salvos. E ele repete a última vez, a terceira vez no 19. Vamos juntos? Restaura-nos, ó Deus, ó Senhor, desculpa, vamos começar de novo. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto, seremos salvos. Agora, dever de casa. Olha para as 3 leituras que fizemos. O que é que você notou de diferente? Vocês estão fazendo uma prova. E aí, se pergunta, é um estribilho, mas o que é que apareceu de diferente em cada um? Na primeira vez, no versículo 3, restaura-nos, ó Deus, só ó Deus. A segunda vez, no verso 7, ó Deus dos exércitos. Na terceira vez, no 19, ó Senhor, Deus dos exércitos. Ele vai num crescendo, acerca do nome de Deus. Está claro isso? Ok. Então, qual é o pedido central desse salmo? Qual é o pedido central desse salmo? Restauração. 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 A quem que ele pede restauração? A Deus. Obrigado, meu príncipe. A quem ele pede restauração? Ao Deus dos exércitos. A quem ele pede restauração? Ao Senhor, Deus dos exércitos. Quem pode restaurar? Deus. Na crise, quem pode nos valer? Deus. Quem pode reverter o nosso diagnóstico de crise? Deus. Essa é a linha, esse é o pensamento que esse salmo quer trazer para nós. Vamos ao segundo ponto desse salmo. Um lamento sobre o castigo do juiz, o Senhor dos exércitos. Versículos 4 a 7. Então destaco um lamento pela indignação divina. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Destaco aqui um ponto muito importante. Israel entendia isso. As nossas vitórias são fruto do favor de Deus, da benevolência de Deus, do bom agrado de Deus. As nossas derrotas têm a ver com o fato de nós pecarmos contra Deus, Deus se afastar de nós, e aí o inimigo prevalece contra nós. A fraqueza da igreja está no exato ponto dela se afastar de Deus. Aí ela fica fraca, aí o inimigo prevalece. Agora note uma coisa. Até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Olha que ele não está dizendo que Deus está indignado contra o pecado do povo. Ele está dizendo que Deus está indignado contra a oração do povo. Por quê? Porque, na verdade, antes
antes de Deus receber a nossa oração, Ele tem que receber a nossa vida. Primeiro Deus se agrada de você, depois Deus se agrada da sua oração. Primeiro Deus se agrada de você, depois Deus se agrada do seu culto. Deus não se agrada da minha oração no exato momento em que eu estou em rebelião contra Ele. Por que Samaria foi tomada? Porque a Síria era mais forte que Samaria? Porque o exército assírio era irresistível? Não. Porque Samaria estava vivendo em pecado, longe de Deus, em rebelião contra Deus. Mutatis mutandis aqui, vamos mudar a situação. Esse mesmo império assírio, quando dominou Samaria, quem governava lá em Judá era o rei Ezequias. Lembram disso? Esse mesmo exército vai e cerca Jerusalém. E ordena o rei Ezequias se render. Com abuso, inclusive dizendo, renda-se, porque Deus nenhum vai salvar você. É impossível alguém resistir ao meu exército. Senaqueribe desafiou. O que Ezequias fez? Orou ao Senhor. O que Deus fez? Deus mandou um anjo e matou ao redor de Jerusalém 185 mil soldados assírios. Ou seja, o povo de Deus é derrotado não porque o inimigo é forte. O povo de Deus é derrotado quando se aparta do Deus Todo-Poderoso. E quando o povo de Deus se aparta de Deus, Deus se ira até contra a sua oração. Está claro isso, irmãos? Vamos em frente então. Versículo 5. Lamento pelo choro deles, dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. A ideia aqui, meus amados, que agora o pastor, está falando ainda do pastor, em vez do pastor estar dando para o povo, à luz do Salmo 23, pastos verdejantes, águas tranquilas, e preparando uma mesa diante do adversário, ungindo a cabeça com óleo, para o cálice transbordar, o pastor está dando o quê para essas ovelhas rebeldes? Versículo 5, comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Este é o banquete fúnebre, essa é a tribulação, esse é o aperto, esse é o cerco, a causa, o pecado. O pecado é maligníssimo, o pecado é pior que a pobreza, é pior do que a doença, é pior do que a morte. Esses males todos não podem nos afastar de Deus, mas o pecado afasta. O pecado leva você mais longe do que você gostaria de ir, retém você mais tempo do que você gostaria de ficar, e lhe custará um preço mais alto do que você gostaria de pagar. É maligníssimo. Essa é a safra do pecado, é o fruto do pecado. Terceiro lugar, olha o versículo 6 comigo. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Esse problema não ocorreu só com as 10 tribos do norte, com o reino do norte, com o reino de Israel, mas também com o reino de Judá, que não aprendeu a lição. Alguém disse que o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Numa linguagem bem nossa, quando o outro começa a enfrentar um problema, você bota a sua barba de molho, dizendo o seguinte: por aquele caminho eu não vou andar não, eu sei o que aconteceu, então eu evito, não precisei sofrer, aprendi com o sofrimento do outro. Quando a gente não aprende, a gente começa a fazer o quê? Repete os mesmos erros. Isso é tolice. Não aprendi com o erro do outro, vou caminhar pela mesma estrada, vou sofrer o quê? As mesmas consequências. Então Judá não aprendeu a lição.
O reino do sul não aprendeu a lição. E aí em 586, o inimigo veio, a Babilônia veio, cercou Jerusalém, levou os vasos, levou os jovens, depois levou o povo todo, arrasou a cidade. Quando os judeus estavam fugindo, os israelitas estavam fugindo de Jerusalém, os edomitas, que ficam ali às margens do Mar Morto, que eram até aparentados, ficavam nas encruzilhadas. Aqueles que tentavam fugir desesperados, eles matavam. Aproveitavam o momento da desgraça dos outros para aumentar ainda mais o sofrimento deles. É isso que ele está dizendo no versículo 6. Os nossos inimigos não só nos prevalecem, mas zombam, porque quando Jerusalém estava sendo tomada, os edomitas diziam: arrasaia, arrasaia, arrasaia até os fundamentos. Em outras palavras, meus irmãos, quando o povo de Deus cai, fraqueja, se torna motivo de zombaria, os ímpios vão ficar exultando, sabia? Não tem ilusão não. Não pense você que o mundo vai chorar com você. O mundo vai se alegrar com a sua desgraça, com a sua queda, com o seu fracasso. O mundo odeia o cristão, sabia disso? O mundo odeia Jesus. E Jesus diz: vão odiar vocês também. Então não espere camaradagem. Quando um crente fracassa, o mundo vai zombar, vai escarnecer. E esse é um preço que eles estavam pagando. Mas mais do que isso, você vai perceber agora, em virtude dessa realidade toda, o segundo pedido de socorro, versículo 7. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então vamos entender a quem está pedindo socorro. Quando ele diz Senhor dos exércitos, o que significa Senhor dos exércitos? Quando você fala esse nome de Deus, o que traz à sua mente? O que vem à sua mente? Que o seu Deus, ele tem o controle não só dos exércitos celestiais, dos anjos, tem poder sobre os demônios, mas ele tem poder sobre todo o comando de poder instituído da terra. Ele é o comandante em chefe de todas as hostes. Ou seja, quando ele se levanta, não há poder tão grande que possa resisti-lo. E qual é o pedido aqui no versículo 7? Faze resplandecer o teu rosto, ou seja, mostra quem tu és, mostra a tua glória, mostra o teu esplendor, e todos ficarão curvados, amedrontados, acuados, paralisados. E o resultado disso, dessa manifestação esplendorosa de Deus, está escrito no verso 7 assim: e seremos salvos. Seremos salvos. Pois bem, vamos agora para a terceira lição do Salmo 80. Um testemunho acerca da videira devastada ao agricultor. Veja você que a partir do versículo 8, ele vai mudar a metáfora. Qual foi a metáfora que ele usou de 1 a 7? O povo de Deus era o quê? Rebanho. Deus era quem? Pastor. Agora ele vai dizer que Deus é o viticultor, o agricultor, e o povo de Deus é o quê? A videira. Vamos lá. Então, é importante entender aqui essa figura. Se Jesus, no Novo Testamento, chamou a si mesmo de pastor, Jesus no Novo Testamento chama a si mesmo de quê? De videira. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o quê? É o agricultor. Então vamos olhar essa figura aqui. Quem era Israel na linguagem bíblica? Israel era uma videira que Deus transplantou de onde para onde? Do Egito para Canaã. Asaf vai pegar essa figura, esse emblema, essa imagem, essa metáfora, para trazer aplicação para o povo e rogar a Deus a sua intervenção. Primeira coisa,
a vinha transplantada, versículo 8, olha aí comigo, por favor. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Vamos entender isso aqui. Lá em Gênesis 15, Deus havia falado para Abraão que daria a ele a terra da promessa, terra de Canaã. Mas ele não tomaria posse imediatamente, porque lá tinham 7 nações, e a medida deles ainda não tinha transbordado. Ou seja, quanto tempo durou da promessa a posse? Mais de 400 anos. Essas nações estão lá, pecando contra Deus, pecando contra Deus, pecando contra Deus, pecando contra Deus. E a medida do juízo, da ira de Deus sobre ele, está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo. Quando transbordou, Deus diz: chega, chega. Agora Deus pega o seu povo lá do Egito, como uma videira, expulsa essas 7 nações da terra de Canaã, pega essa videira e transplanta essa videira para a terra prometida, para Canaã. Então Israel é a videira transplantada do Egito em Canaã. Segunda coisa, a vinha reimplantada é estabelecida na terra prometida, no versículo 9, olha aí. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Ou seja, essa videira que foi tirada do Egito, transplantada em Canaã, tornou-se uma videira exuberante. É só você perceber nos reinados de Davi e Salomão, como Israel alargou as suas fronteiras, chegando até o rio Eufrates. Então, ela tornou-se grande, pomposa, bonita, bela, esplendorosa, conhecida. E aí vem o terceiro aspecto, a vinha esplendorosa, no seu esplendor na terra prometida, no verso 10 e 11, você pode ler o verso 10 e 11 comigo, vamos juntos? Com a sombra dela, os montes se cobriram, e com os seus sarmentos, os cedros de Deus, estendeu ela a sua ramagem até o mar, leia-se mar Mediterrâneo, e os seus rebentos até o rio, leia-se rio Eufrates. O que ele está mostrando aqui? Se o pecado afasta as pessoas de Deus, o rosto de Deus resplandecendo sobre o povo, torna o povo um povo grande, viçoso, belo, esplendoroso, frutífero, que vai se espalhando na sua influência. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Agora, de forma muito triste, há um relato no versículo 12 e 13. Ele está usando uma linguagem da oratória. Se você escuta um bom orador, e talvez, eu não sei quem gosta disso, eu já fui bastante, hoje não tem tanto tempo, e é um tribunal de júri, escutar um bom orador, via de regra, começa o seu discurso, botando a pessoa lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, mas todos elogios. Depois que bota lá em cima, eu tiro a escada. Tira a escada. Aqui, exatamente isso. Ele fez uma imagem de Israel como uma videira que foi transplantada do Egito para Canaã, e como essa videira tornou-se grande, bela, pomposa, como ela foi espalhando a sua sombra, a ponto de cobrir os cedros, que eram as árvores mais lindas, mais belas, mais nobres, lá da região norte, e do Líbano. E agora, olha o relato que ele vai fazer nos versos 12 e 13. Pode ler comigo? Vamos juntos? Por que lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho? O javali da selva a devasta, e nela se repassam os animais que pululam no campo. O que aconteceu para que ela fosse devastada? O que saiu aí? As cercas. Você pode perceber que quando você vê agricultura nas estradas,
via de regra, o agricultor faz o quê? Ao longo da estrada, faz uma cerca, às vezes viva. Para quê? Primeiro, para que a pessoa que está passando não fique cobiçando, né? Então você não enxerga o que está lá. O que protege é a cerca. Se a cerca foi derribada, é a mesma coisa na época de uma cidade sem muros, vulnerável, susceptível, sem poder e capacidade de resistência. Então, é muito importante entender outra coisa no texto. Vejam vocês, no versículo 12, por que lhe derribaste as cercas? Quem derribou as cercas? O próprio Deus. Por que Deus derrubou as cercas? Por causa do pecado. Quem fez o que em Jerusalém, por exemplo? Foi Nabucodonosor quem, com a sua força e estratégia política, tomou os vasos do templo? Ou foi Deus quem entregou os vasos do templo nas mãos dele? Qual a linguagem bíblica? Deus entregou os vasos do templo nas mãos de Nabucodonosor. Ou seja, o pecado produz o quê? Juízo de Deus, disciplina de Deus. Não há possibilidade de pecar e ser premiado, e ter vantagem, e ter sucesso, e ter benefícios. O pecado vai trazer o quê? Prejuízo, derrota, fracasso, fraqueza, vulnerabilidade. Ou seja, o inimigo só entra porque não tem cerca. Irmão, está claro isso? Está confuso? Está dando para entender? Agora, notem vocês, que ele vai usar uma linguagem do campo, no versículo 13. Ou vamos pegar o 12 ainda. De sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho. Ele está usando uma linguagem bem nossa. Se é uma estrada, quem passa na estrada? Muita gente, passa por lá. Aí você tem uma parreira de uva, é uma videira. Videira produz o quê? Uva. Você está passando, vê a parreira, tem fruta, o cara passa por lá, pega um cacho aqui, pega um cacho lá. Aí o dono, quando vai colher, tem o que? Nada, tem nada. Todo mundo já vindimou, todo mundo já pegou, sobrou nada. Trabalhou muito, resultado pífio. Mas ele usa uma outra linguagem, a linguagem dos animais selvagens. Versículo 13, olha aí, o javali da selva a devasta, e nela se repastam, quantos animais? Os animais que pululam no campo. Então, virou uma terra de ninguém, qualquer um. Quando você vai aplicar isso, se você percebe, Israel foi atacado pelo Egito, pela Assíria, pela Babilônia, pelo Império Medo-Persa, pelo Império Grego, pelo Império Romano. Qual a causa? Pecado do povo, pecado do povo, pecado do povo, pecado do povo. Quem entregou o povo a essas feras selvagens? Deus, 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 Deus. Ou seja, o que é sabedoria? Sabedoria é aprender com o erro dos outros. Alguém já disse com muita razão, a história é nossa pedagoga, ou será nossa coveira. Se eu não aprender com os erros da história, vou repetir os mesmos erros e sofrer as mesmas consequências. Pois bem, vamos agora então à última parte do Salmo, que para mim é a parte mais emocionante do Salmo. É o pedido, uma oração por vivificação ao Senhor dos Exércitos, versículos 14 a 19. Então vamos olhar aí alguns pontos. Primeiro, uma oração rogando a visitação divina no verso 14. Vamos ler em voz alta o 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha. Olhem vocês, meus amados, que ele está clamando ao Senhor dos exércitos, ao Deus dos exércitos. Primeira palavra que aparece aí, volta-te. Só volta quem se foi.
Quem não se foi, não precisa voltar. Certo? Por que Samaria caiu? Porque o Senhor se ausentou. Por que o Senhor se ausentou? Por causa da rebelião, do pecado. O que o povo está pedindo? Volta-te, Senhor. Volta. Nós estamos arrependidos, volta. O que mais ele pede? De forma humilde, nós te rogamos. A ideia aqui de rogar é de súplica de um carente, de um mendigo, de alguém que precisa de ajuda para sobreviver. Volta, nós te rogamos. Agora, olha a humilhação, a humildade, nós te rogamos, do mendigo. E quem é Deus? Olha de onde? Do céu. Deus está em cima, Deus é supremo, Deus é superior, Deus é majestoso, Deus está no céu, Ele tem o controle. Volta, olha do céu e vê. E faz o quê? E visita essa vinha. Como é que estava a vinha? Devastada. Todo mundo passava por lá e vindimava. O javali da selva destrói. Todos os animais do campo que pululam, estavam lá devastando, repassando tudo. E agora chega o quê? Convicção do pecado. Agora chega o quê? O arrependimento. Agora chega o quê? O clamor. E qual o conteúdo do clamor? Volta, Senhor. E o que ele pede? Visita esta vinha, Senhor. Visita esta vinha. Visita a minha vida, visita a minha casa, visita o meu lar, visita a minha igreja, visita, Senhor, esta vinha. Versículo 15, uma oração por proteção divina. Leia o 15 comigo. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Olha que coisa maravilhosa, ele está pedindo proteção, mas ele está admitindo uma coisa muito bonita. Isso é tão lindo, irmãos. A vinha devastada ainda era a vinha de Deus. A vinha devastada era a vinha que Deus havia plantado. Um crente cai, sofre, mas ainda ele é filho de Deus. Deus ainda é o seu Deus. A aliança está preservada. Tem restauração, tem perdão, tem cura, tem recomeço, tem restauração. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Essa é a nossa esperança. Deus pode fazer algo novo. Deus pode visitar o seu povo. Deus pode restaurar o seu povo. Terceiro lugar, uma oração reivindicando a vindicação da justiça divina no verso 16. Leia o 16 comigo, vamos juntos. Está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Então ele faz uma constatação e faz um pedido. Qual a constatação? É que a vinha está o quê? Decepada. Só tem toco. Não tem cacho de uva. E o que ele pede? Senhor, trata dos nossos inimigos. Levanta-te e defende a nossa causa. Eu não sei lidar com eles, eu não tenho poder para lidar com eles. Mas o Senhor, se levantar, eles vão cair. O Senhor é o Senhor, Deus dos exércitos. Todas as hostes estão debaixo do teu controle, do teu domínio, do teu governo. Então levanta, Senhor, defende a nossa causa. Essa é uma história muito importante para cada um de nós, irmãos, porque se nós formos enfrentar os nossos inimigos de cara limpa, o que vai acontecer? Vão ser derrotados. Nós não temos forças. As nossas armas não podem ser carnais, precisam ser espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Sem a armadura de Deus a gente não luta. Está me lembrando daquela menininha, que era crente, e uma pessoa tentando entender melhor a cabecinha dela, de confiança, perguntou, mas você é crente, ok, mas e se o diabo aparecer? Bater na porta da sua casa? Como é que você faz? Como é que você vence?
A menininha disse assim: se o diabo bater na porta da minha casa, na porta do meu coração, eu vou chamar Jesus para atender. Com ele, o diabo pode não. Essa é a ideia. Senhor, está devastado, mas se o Senhor se levantar, os inimigos vão cair. Louvado seja Deus. Quarto lugar, uma oração clamando pelo cuidado divino no verso 17. Leia o 17 comigo. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. Olha que coisa maravilhosa. Esse povo que é uma vinha devastada é o que mesmo para Deus? O povo da destra de Deus, o povo amado de Deus, a menina dos olhos de Deus, a herança de Deus, o rebanho de Deus, a família de Deus, a igreja do Deus vivo. É esse entendimento, irmãos, é que dá força e ânimo para você levantar a cabeça. Você é filho de Deus, você é povo de Deus, você é herança de Deus, você é rebanho de Deus. A crise chegou, a crise se instalou, o inimigo cresceu, você sofreu, mas Deus se levanta para restaurar você. Quando o braço de Deus se estende, a vitória é certa, a restauração é segura e Deus manifesta a sua glória na sua vida. Bendito seja o Senhor. Bom, penúltimo lugar, uma oração desejando reavivamento. Olha comigo o versículo 18, por gentileza. E assim, não nos apartaremos de ti, vivifica-nos, invocaremos o teu nome. Louvado seja Deus. Sabe quem nos prende assim, bem pertinho dele? É o próprio Deus. A obra de Deus, é dependência de Deus. Eu me aparto de Deus sempre que sou deixado a mim mesmo. Sou fraco, não consigo. Mas se Deus me visitar, eu vou ficar pertinho dele, ser vivificado para invocar o seu nome. E aí termina o salmo com o mesmo refrão, que apareceu no verso 3 e no verso 7. E aqui eu peço que você leia comigo em voz bem clara, bem eloquente, verso 19. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Então, nós temos duas figuras aqui. A primeira figura é a figura de um rebanho. A segunda figura é a figura de uma videira. Você é rebanho de Deus, você é ramo da videira verdadeira. O Deus a quem servimos é o Deus da nossa restauração, que pode trazer sobre nós um reavivamento. Deus fez isso na história. Deus fez isso lá na Alemanha, em 1723, com os moravianos. Deus fez isso lá na Inglaterra, na Universidade de Oxford, em 1739. Deus fez isso nos Estados Unidos, nos anos de 1857, 1859. Deus fez isso no país de Gales, em 1904, com Evan Roberts. Deus fez isso em 1966, com Earl Stiggin, na África do Sul. Deus fez isso em 1907, na Coreia. Deus fez isso em muitos outros lugares. A igreja murcha, de repente, o Senhor vem, visita a sua vinha, e ela volta a florescer e frutificar. Vocês certamente estão acompanhando esse fato que aconteceu na Universidade de Asbury, no estado de Kentucky, no dia 8 de fevereiro. Eu tenho acompanhado de perto, eu tenho conversado com pastores amigos que estiveram lá, e conversei com eles lá de dentro, fazendo lives com eles, e eu gostaria de dar alguns testemunhos para vocês sobre isso. É uma universidade metodista,
O fundador desta universidade, missionário Asbury, por isso tem esse nome, fundou essa universidade no século XVIII. Ele era um discípulo de John Wesley. Ele andou cerca de 100 mil milhas a cavalo pregando o evangelho, falando de avivamento. Eu fico imaginando que Deus está respondendo à oração daquele homem ainda hoje. Essa universidade já recebeu várias visitações de Deus em outros tempos, desde 1908. Só no século XX foi em 1950 e 1970 os principais. E agora, no dia 8 de fevereiro, aquela universidade metodista tem 3 cultos semanais na capela. Não é um seminário, é uma universidade metodista. E neste culto de dia 8, o capelão pregou um sermão sobre Romanos 12, versos 9 a 21. Eu tive a bênção de ouvir esse sermão na íntegra. Um sermão simples, mas muito objetivo, muito direto, muito confrontador, retratando a questão de que há necessidade de confissão de pecados. E o que ele disse foi o seguinte: o que nós falamos de amor não é amor, porque nós não temos na prática preferido uns aos outros em honra. Quando ele terminou o sermão, os alunos voltaram para a capela, para as salas de aula, e deram falta de 19 alunos. Quiseram saber o que estava acontecendo. Um desses alunos permaneceu na capela, se ajoelhou, tomado de convicção de pecado, e começou a confessar os seus pecados. Pecados graves, horrendos, com medo de ser rejeitado. Mas os colegas que estavam ali, me parece 18 deles, se ajoelharam com ele, choraram com ele, amaram a ele, e também começaram a confessar os seus pecados. Os professores, percebendo que os alunos não voltavam, procuraram saber. E aí foram os professores, foram os outros alunos, foram os diretores, foram os funcionários. E um senso tremendo da presença de Deus invadiu aquele lugar. A capela comporta 1.500 pessoas, e a reunião de oração intercalada de pregação, de louvor, durou mais de 2 semanas. Outras universidades estão sendo tomadas com o mesmo propósito, com o mesmo sentimento. Pessoas vieram de praticamente todos os estados da América para ver o que estava acontecendo. Uma cidade pequena, no meio de fazendas. Gente de outros países vieram. E o testemunho que se tem é que é impossível chegar ali sem ter um senso profundo da presença de Deus. As filas se formaram de mais de 2 quilômetros, mais de 2.000 metros de fila, numa temperatura até 4 graus negativos. Ninguém murmurando, ninguém reclamando, um senso profundo de quebrantamento, de arrependimento, de confissão de pecado, de adoração a Deus. Um dos pastores, amigo que eu tenho lá, um homem muito estudioso, disse: eu vou lá, até a pedido do conselho dele, para verificar em loco. E ele foi e me disse, com um senso crítico, com um pouco de ceticismo. Quando ele chegou, ele foi tomado pela presença de Deus. E aquilo impactou a vida dele. Um outro pastor, que foi meu professor lá em Jackson, Mississippi, esteve lá e com lágrimas, chorando, me disse: olha, é impossível não entender que é uma obra de Deus. Outro pastor, com quem conversei ontem, também repetida vez, eu fiz uma live com ele, e ele me ligou ontem e disse: pastor Hernandes, a minha vida tem um antes e tem um depois. O que eu experimentei ali foi tamanho que parecia que podia apalpar Deus no ambiente. Ontem ele me ligou dizendo que estava dirigindo o seu carro e foi tomado por uma presença de Deus tão grande, uma alegria tão grande que ele nunca sentiu na sua história, na sua vida. Deus pode fazer de novo. Deus pode fazer de novo. O que diferencia este fato dos outros é que nós vivemos hoje no período da mídia social, da internet. E o mundo inteiro está sendo, de certa forma, impactado por esse fato. Meus amados, o que eu creio é aquilo que esse salmo está nos ensinando.
Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Que Deus nos visite também. Que Deus nos quebrante também. E que nós experimentemos na nossa geração também um poderoso reavivamento espiritual. Vamos ficar em pé e vamos orar. Bendito Deus, nós te adoramos e exaltamos o teu nome, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa, a tua palavra diagnostica o nosso coração, revela a gravidade da nossa doença, mas ao mesmo tempo nos traz o remédio eficaz para a nossa cura, para a nossa restauração. Deus, nós nos identificamos com o povo de Israel. Muitas vezes, nós temos sido também um rebanho de ovelhas rebeldes, que não querem seguir a liderança do pastor, do supremo pastor. Às vezes, Deus, nós nos tornamos recalcitrantes, de dura cerviz. Às vezes, Deus, nós vivemos uma vida apática, sem viço, sem frutos, como uma videira devastada. E o que nós te clamamos é: tenha misericórdia de nós, socorre-nos, Senhor. Vem, vê e visita esta vinha, e resplandeça sobre nós a luz do teu rosto, e restaura a nossa sorte. Que cada coração que entrou aqui hoje, Senhor, seja impactado pela tua presença, e que tempos de refrigério venham sobre nós, que o sopro, que o vento do avivamento venha sobre nós, e que a tua igreja nesses dias experimente um poderoso reavivamento espiritual. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Ainda em pé como vocês estão, vocês estão sabendo que o pastor Arival está convocando a igreja presbiteriana de Pinheiros para o dia 12 de março, para um dia pleno na casa de Deus. E esta igreja tem ansiado por isso. O pastor Arival tem nos conclamado a isso. Esta igreja tem sido uma bênção na vida desta nação e de muitas outras nações. Mas nós aguardamos mais de Deus. Nós ansiamos mais da presença de Deus. Então eu quero conclamar vocês para o dia 12 estarem apostos na presença de Deus, na casa de Deus. A agenda está sendo posta para a igreja. Eu queria, e é um apelo que o pastor Arival até me pediu fazer, não esqueça de falar isso para o povo. Dia 12, nós queremos muito ver a igreja em peso, o dia todo, na presença de Deus, na casa de Deus, buscando a face de Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.